Resolver aqui a prova, a segunda prova, o segundo simulado do SAIS 2024. Edu, qual foi a referência que tu utilizou para selecionar as questões? Vocês me enviaram, tá bom? Eu fiz um formulário e aí vocês me enviaram as principais questões, as principais dúvidas de vocês. Então aqui tá as questões mais pedidas, beleza? Tranquilo? Podemos? Olha só, vamos iniciar aqui pela questão de número. Qual foi a questão pedida? Foi a sétima. Começamos logo. É a sétima questão. Começamos agora só por essa sétima questão. Edu, primeira coisa. Qual a lógica de resolução que nós vamos utilizar? Pronto, vamos lá. Sempre tu vai iniciar a questão por onde? Pelo comando. Tu inicia pelo comando e seguinte, olha só, eu vou combinar aqui uma coisa com vocês. Vou combinar aqui. Olha, Madison, Melissa, José, Vicente, você nunca vai sair desse comando sem antes saber o que de fato o autor da questão quer. Tu não vai perder tempo lendo o texto se tu ainda não sabe o que o autor da questão quer. Vamos lá, vem aqui, vamos ler aqui juntos. Como das estratégias de progressão textual, o texto promove uma interlocução com o leitor ao. Eduardo, o que, que ele está me perguntando mesmo? Qual é o objetivo da questão? Olha só, vem aqui. Ei, para quem está bem esperto aí com o Enem, vocês me diriam o quê? Qual a principal expressão dentro desse comando? Eduardo, a principal expressão, sim. Quem está bem atento com o Enem vai prestar atenção que ele fala sobre progressão textual. Eduardo, o que é progressão textual? É você progressivamente colocar novas ideias no texto. E uma das estratégias que ele utilizou para o texto progredir, para o texto ter coesão, para o texto ter coerência, progressão textual, ele se utilizou de quê, Carol? De uma interlocução. Eduardo, o que é interlocução? Interlocução é uma conversa miserável. Parece que o texto você tá com, o autor está conversando com você. Então, Edu, nesse caso, isso daqui é uma questão de quê? Rapaz, lá na matriz de referência, você vai encontrar que isso daqui é uma questão de C6H18. Então, se é uma questão que fala a respeito de progressão textual, estamos diante de uma questão de CCH18. Beleza? Então, ele está perguntando, quando ele parece que está conversando com o leitor, parece que está numa conversa intensa, qual o objetivo dele? Qual o objetivo? Vamos aqui, vamos para a leitura atenta do texto. Olha só, eu vou dividir esse texto, pessoal, bem aqui, ó. Eu vou dividir e raciocinar, montar a estrutura composicional em cima desse texto. Pivotar um negócio é uma expressão comum entre startups. Mas o que significa isso? Na pra... Quando ele fala bem aqui, mas o que significa isso? Não parece que ele está conversando com você? Ele faz uma pergunta retórica, né? Ele não quer que você responda, ele só quer encaminhar o texto dele para onde ele faz a pergunta. Na prática, pivotar uma startup representa que o empreendimento precisou mudar de forma radical o seu negócio. O termo em si vem da palavra pivot, que pode significar mudar, girar ou rodar. Então, basicamente, nesse primeiro momento, ele faz o que? Ele define o que é pivotar. Pronto, terminamos o primeiro bloco do texto. Vamos ler agora o nosso segundo bloco do texto e raciocinar em cima dele. Então, aqui eu vou dizer que ele define, tá bom? Nesse primeiro bloco, ele define o que é pivotar. Tudo certo? Aí, olha só, depois de definir o que é esse tal desse pivotar, olha o que ele faz. Ele continua. Entre empreendedores, principalmente fundadores de startup, a expressão é utilizada quando o modelo de negócio não foi validado. Ou seja, o empreendedor criou um MVP, mínimo produto viável, lançou no mercado, mas não obteve resultados estimados. Com isso,
precisou repensar a estrutura do negócio como negócio para buscar o chamado market fit ou validação de mercado. Então aqui ele meio que disseca o que seria a definição. Ele meio que exemplifica como seria esse tal desse pivotar, tá bom? Aí continuando, ele está perguntando o que para a gente? Qual foi o objetivo dessa interlocução, desse texto que parece meio que uma conversa? Pivotar é um termo que costuma ser mais utilizado entre funcionários de startups porque são negócios inovadores que saem do papel com mais velocidade. Em razão disso, esses empreendedores se veem com o negócio, se veem com uma necessidade maior de testar a validação do seu negócio. Uma startup que atuava no mercado B2B e agora trabalha com foco B2C. É um bom exemplo de empresa que pivotou. Ei, pessoal, vamos lá. Vem aqui comigo. Deixa eu até olhar aqui para a tela de vocês. Deixa eu olhar bem aqui para vocês. Quando eu falo, por exemplo, o que nós tivemos de interlocução, o que nós tivemos de interlocução dentro desse texto? A primeira fonte de interlocução que para mim fica mais evidente é a pergunta retórica que ele faz no início do texto, mas além dessa pergunta retórica, a forma como ele conversa, a forma como ele dialoga, como ele leva o texto dele, parece muito claramente que seria o quê? Seria uma interlocução. Aí vamos lá, ele perguntou no texto o quê? Coisa mais importante, com qual objetivo, com qual intuito foi realizada essa interlocução. Pronto, agora é só a gente voltar aqui para o nosso texto para poder concluir a questão. Questãozinha boa de C6H18. Então, Eduardo, vamos lá. Na letra A, ele fala que essa interlocução, ela foi utilizada, ela promove uma interação, uma interlocução com o leitor ao expor uma situação ao final para elucidar o que foi apresentado. Opa, a interlocução tá no final? A conversa tá no final? Não, Eduardo, a conversa tá bem no início, quando ele fala, mas o que isso significa? Então aqui, ó, vamos colocar um Fzinho de falso. Não foi isso, não gostamos dessa alternativa. Letra B. Utiliza pergunta retórica para introduzir uma explicação. Ei, Carol, ei, Brenda, para vocês faz sentido quando eu falo assim? Ei, mas o que isso significa? Ah, significa na prática que pivotar. Isso parece uma conversa? Isso dá progressão ao texto? Vocês concordam comigo que isso é um bom elemento de interlocução? Vou deixar bem aqui um pontinho ao lado, se não tivermos alternativa melhor. Essa será a nossa resposta. Letra C. Explicar as siglas e expressões que o público pode desconhecer. Opa, no momento que ele está explicando, ele está apenas colocando informações. Não me parece uma conversa. Então aqui está falso. Letra D. Apresentar uma linguagem acessível aos interessados em startups. Opa, Eduardo, essa linguagem é acessível? Quando ele explica o que é B2B, quando ele explica o que é B2C, mas essa não é a parte que tem interlocução, então tá falso. E letra E, fornecer um exemplo de uso prático do termo central mencionado. Temos isso no texto? Temos, mas a interlocução não. Então, você vai anotar, você vai colocar no seu caderno de repertórios que interlocução, aqui nesse contexto, seria um sinônimo para conversa, algo que parece uma conversa. Nosso gabarito vai ser letra B. Por qual motivo? Justamente por isso, porque ele pergunta aquilo que parece uma conversa. Beleza, pessoal? Primeira questão. Deu para entender? Questãozinha de C6H18 que fala sobre progressão textual. Eduardo, qual conteúdo eu preciso estudar para responder uma questão como essa? Por se tratar de C6H18,
sobretudo a parte de coerência textual e de coesão textual. Confirmado? Tudo bem? Se deu certo, manda um joinha aqui, se vocês entenderam. Manda um joinha para eu saber que tá tudo elucidado. Olha só. Podemos passar para a próxima? Olha aqui, próxima questão, next. A próxima que vocês pediram foi logo em sequência, Paulo. A próxima foi a questão de número 8. Essa oitava questão, Edu, ela fala sobre o quê? Vamos lá, vamos aqui ler atentamente essa questão. Geralmente, Eduardo, quando vem uma questão que já é um texto assim, mais um texto pequeno, eu já até fico emocionado porque eu sei que essa questão muito provavelmente vai ser uma questão mais tranquila de resolver. E geralmente é. Vem aqui comigo, Paulo. Olha só. Esse texto, ele. Alguém pode resolver aqui comigo? Alguém quer abrir o microfone e falar comigo? Alguém pode? Não, Eduardo, sou totalmente envergonhado. Alguém pode falar aqui comigo? Vamos resolver juntos. Se alguém puder, levanta a mãozinha aí e liga o microfone que eu estou aqui. Ninguém, ninguém, ninguém? Vamos lá, sem problemas. Olha só. Esse texto, vamos lá, iniciar sempre pelo comando. Esse texto que simula uma nota fiscal de compras, opa, Eduardo, na hora que fala sobre nota fiscal, Eduardo, nota fiscal é um gênero textual? É. Nota fiscal de compra, Eduardo, é um gênero textual? É. Só que além de ser uma nota fiscal, ele está simulando um anúncio. Opa! Além de ser uma nota fiscal, ele simula ser o quê? Um anúncio. Pessoal, quando eu tenho bem aqui, nota fiscal, vou colocar aqui no mesmo texto, eu tenho uma nota fiscal, mas esse mesmo texto, ele também é um anúncio publicitário. Eduardo, ou ele é uma coisa, ou ele é outra, né não? Ele pode ser as duas coisas? Pode. Ele pode ser as duas coisas. Ei, Carol. Ei, Mariana, coloca bem no chat. Nota fiscal. Nota fiscal é o quê? É um gênero textual. Anúncio publicitário é também um gênero textual. Quando eu misturo dois gêneros textuais diferentes em um mesmo texto, qual é o nome do processo? Mistura de dois ou mais gêneros textuais no mesmo texto. Obrigado, Maria. Obrigado. Exatamente. Então, aqui nós temos um processo de intergenericidade. Inter o quê, Eduardo? Intergenericidade, rapaz. Uma mistura de gêneros textuais. Então, nesse caso, ele está perguntando o porquê que existe uma intergenericidade. Então, é para você ter uma visão crítica sobre o uso de um gênero textual. Eduardo, isso daí é uma questão de quê? Isso daqui, turma, é uma questão de C1H4. Por que, Edu, que é uma questão de C1H4? Porque você tem que raciocinar em cima do gênero textual. Já já eu te falo o conteúdo técnico por trás dessa questão. Vamos ao texto. Ele está me perguntando esse texto, que simula uma nota fiscal de compras, constitui-se como um anúncio. Por quê? Ele está me perguntando por que, que é um anúncio publicitário. Ei, vamos aqui, vamos raciocinar. Vem aqui, Mariana, vem aqui, Vicente. Quando eu falo em anúncio publicitário, opa, vou colocar bem aqui, existe uma coisa chamada de função social. Edu, o que é uma função social? É o motivo pelo qual um texto ele é escrito. É a soma da intencionalidade autoral, é o misturar a intenção do autor, mas o que aquele texto causa no leitor. E turma, me diga uma coisa, para que você escreve um anúncio publicitário? Eduardo, a principal função social, a gente nem leu o texto ainda. Eu estou indo com conhecimento prévio que o Enem me exige. Então, qual seria a função social primária? Primária pode ter outras, tá bom?
de um anúncio publicitário. Ah, Edu, a função explícita, a função primordial é o quê? É convencer. Então, função social de um anúncio publicitário é convencer. Mas eu vou ler o texto com muita calma e paciência com vocês. Bora lá! 5 maneiras de apoiar um amigo empreendedor. Opa! Seguir nas redes sociais, R$ 0. Escrever um comentário positivo, R$ 0. Salvar os posts, R$ 0. Compartilhar, zero. Indicar para seus familiares, total, R$ 0. Opa, turma! Aqui tem a função de convencimento. Claro, Eduardo, ela é explícita ou implícita? Que se seria explícita, seria assim: faça isso. É explícita? Não, mas é implícita, Eduardo, já que eu sei que é um anúncio publicitário. Edu, por que que ele fala sobre nota fiscal? Meu amigo, na hora que tu olha para esse texto, a estrutura básica, a estrutura fonte é de quê? É de uma nota fiscal. Só que o gênero seria o quê? O gênero primordial seria um anúncio publicitário. Eduardo, ele quer te convencer a quê, pelo amor de Deus? Qual o objetivo? Não é convencimento? Convencer a quê? Vamos lá. Olha só. Letra A promover atitudes indispensáveis do público. Eduardo, convencer a tomar uma atitude, mas essa atitude é indispensável, pessoal? Ou dispensável? É uma atitude o quê? É uma atitude legal que ele pode tomar e não uma atitude indispensável. Por aquilo estar indispensável, essa palavra, ela não é tão legal, beleza? Tranquilo. Então, quando ele fala que é para promover uma atitude indispensável, é como se fosse assim, como se fosse uma obrigação. É uma obrigação da pessoa? Ah, Edu, eu tô vendo que realmente não vai ser uma obrigação. Letra B. Sugere ações. Opa, sugere. Sugere. Ações a serem realizadas pelo interlocutor. Ei, siga seu amigo nas redes sociais. Escreva um comentário positivo. Na cabeça de vocês, faz sentido? Tem uma distinção entre eu falar que a ação é indispensável, aqui na letra A, para na letra B, quando ele fala que ele apenas sugere? Melhor, né? Melhor a letra B. Vou deixar esse pontinho bem aqui ao lado e vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Letra C. Olha aqui, Maria. Letra C fala: indica consequências das ações enumeradas. O que é a consequência, Eduardo? A consequência é o resultado. Ele está mostrando aqui pra gente o resultado das ações? Não, não tá. Letra D. Ocorre em um suporte ideal para vendas. Opa, uma nota fiscal. Vamos lá. Uma nota fiscal é o melhor local para você vender. Vamos lá. Quando é que eu recebo uma nota fiscal, Eduardo? No momento que tu fez uma compra. Aí tu vai pegar uma nota fiscal. Opa, estão me oferecendo um produto aqui na nota fiscal. É um suporte ideal, pessoal? Não. O que, que vocês fazem com a nota fiscal? Não vamos mentir aqui. Tu pega a nota fiscal, ou tu joga dentro da sacola, ou tu amassa e joga no lixo. Tu não dá a mínima para a nota fiscal. Então, letra D tá errado, tá bom? Primeiro, porque não é um anúncio publicitário, não é para ser um suporte ideal, e muito menos com essa questão relacionada aí a vendas. E a letra E fala o seguinte: propõe um movimento de reflexão coletiva. Reflexão, Eduardo, essa reflexão ela vai estar mais presente em outro gênero textual chamado o quê? No gênero textual chamado cartoon, tá bom? Eu acho que a 27, Maria, eu acho que ela tá lá no finalzinho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vocês mandaram no naquele material. Aliás, vocês não mandaram, mas eu coloco ela aqui como bônus, tá bom? Beleza? Então essa foi a questão de número 7, oitava, aliás. Nona questão, pessoal. Nona questão também estava lá nos blocos de questões que vocês pediram. Olha só. O texto, ele indica que as especificidades da natação paralímpica envolvem a
Eduardo, falou em natação. Natação é o quê? É um esporte paraolímpico, correto? Então, eu já sei que essa questão aqui envolve um conhecimento de C3, por ser um esporte. Nesse caso, quando tu for ler a questão todinha, tu vai entender que ele está relacionando o esporte a uma possibilidade de interação. Por isso que eu vou dizer que aqui é uma questão de C3H11. Ah, Edu, qual conhecimento que eu teria aqui dentro dessa questão anterior? Ei, Maria Fernanda, conhecimento aqui é o estudo dos gêneros textuais, tá bom? Sobretudo dos gêneros textuais publicitários. Essa daqui é uma de C3H11 porque você vai entender que ele fala que é a respeito de quê? Que é a respeito da interação com o esporte. Turma, pelo amor de Deus, muito cuidado com esse tipo de questão. A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê, Eduardo? Porque muito provavelmente você errou essa questão, não pelo nível de dificuldade em si dela, mas pelo tamanho do texto e de extrair as informações. Quando o texto realmente é muito grande assim, a dificuldade se torna um pouquinho maior, porque você tem que extrair algo. Então, sempre leia com muito cuidado. Saber ler o texto é essencial. Vamos quebrar aqui o texto, olha. Na natação, são disputadas provas de nado crawl, costas, peito, borboleta e medley. Para isso, os atletas são submetidos à classificação esportiva para serem enquadrados em classes de disputa e assim poderem participar das competições. Eduardo, o que é que ele fala aí nesse primeiro parágrafo? Que na natação nós temos diversas maneiras de disputar. E os atletas passam pelo quê? Eles são enquadrados em cada uma das classes. Simples assim. Segundo parágrafo, os atletas com menor grau de funcionalidade física podem realizar a largada de dentro da água, em vez de saltar do bloco e ou ter auxílio de um staff. Este, por sua vez, apenas auxilia o atleta na transferência da cadeira para o bloco ou equilibra. É proibido qualquer tipo de impulso. Então, basicamente, aqui ele explica, correto? Como é que é realizado esse tipo de natação. Já os nadadores com deficiência visual, opa, beleza, recebem o auxílio do tapper por meio de um bastão com a ponta de espuma que sinaliza ao esportista a proximidade das bordas para que ele possa realizar a virada ou ao chegar no término da prova. A largada também pode ser feita na água no caso de atletas que não conseguem sair do bloco. Então, ele está mostrando para a gente as diversas maneiras que é adaptado a natação paralímpica, correto? Beleza até aqui? Aí continuando. No Brasil, a modalidade é administrada pelo CPB e internacionalmente pela WPS, Frente do Comitê Paralímpico Internacional. A natação é a segunda modalidade em que o Brasil mais conquistou medalhas na história dos Jogos Paralímpicos com 125 pódios, atrás apenas do atletismo. O nadador Daniel Dias é o maior medalhista paralímpico brasileiro com 26 láureas, marca que também lhe rendeu o título de maior nadador paralímpico masculino. Então, beleza, nesse caso, ele está falando o seguinte: o texto indica que as especificidades da natação paralímpica envolvem o quê? Pessoal, o que, que a gente viu ao longo do texto? Meu amigo, eu posso ter diferentes tipos de deficiência física, correto? E para cada uma desse tipo de deficiência, a pessoa vai deixar de disputar o esporte por conta disso? Não. Meu amigo, se a pessoa, por exemplo, ela não consegue sair do bloco, ela pode iniciar a natação de dentro d'água. Ah, Eduardo, se ela tem deficiência visual, ela vai usar um tapper. Ah, Eduardo, por exemplo, eu tenho regras? Tenho. Então, o que é feito? Meu amigo, para cada problema existe o quê? Uma solução. Foi isso que ele falou pra gente. Vem aqui comigo. Letra A. Organização dos atletas conforme os contextos de cada deficiência. Faz sentido? Todo sentido, Eduardo. Então, essas especificidades, elas envolvem uma organização? Vou deixar um pontinho bem aqui, faz todo sentido do mundo. Letra B. Envolvem a delimitação de regras
que equiparam o condicionamento físico ao intelectual? Comparar condicionamento físico ao intelectual? Que história é essa? Não está falando isso no texto, tá falso. Envolvem a subversão. Ei, anota essa palavrinha aqui no caderno de repertório de vocês. O que significa mesmo subverter? O que significa subverter? Vocês sabem? E eu sei que vocês sabem. Subverter é o quê? Mudar, ir contra o posicionamento original, alterar. Perfeito, Perpétua. Exatamente. Então, ir contra o posicionamento original do caráter competitivo intrínseco aos jogos de nível olímpico. Então, ele está dizendo que ele não quer ir ter os valores olímpicos. Tá fora, né? Tá fora. Se é algo que está no Comitê Paralímpico, por que não teria os mesmos valores? Letra D. Padronização do esporte às necessidades individuais de cada atleta. Ei, essa letra D ela é meio escorregadia, correto? Escorregadia. Nesse caso, pessoal, houve uma. Olha só, ele falou aqui uma coisa que é meio contraditória. Primeiro, ele falou que existe uma padronização. Opa, se é uma padronização, todo mundo vai utilizar a mesma coisa. Só que ele falou em uma padronização individual. Faz sentido? Não faz, né? E a letra E, possibilidade de reivindicação de técnicas diante da prática coletiva. Pessoal, você vai reivindicar a técnica? Não. Você vai adaptar. Você vai adaptar o que? A regra, não é a técnica, é a regra, conforme aquilo que é necessário para você, tá bom? Olha aqui a Maria. Edu, na D, poderia falar que seria apenas de um grupo específico, não de cada indivíduo, mas mais um grupo? Poderia, Maria, poderia. Aliás, poderia sim, daria certo. Mas ainda assim, eu acho que a padronização para necessidade que é individual não combina, né? Ou é algo que é individual, ou é algo que é padronizado. A alternativa em si, ela foi contraditória. Então, não é nem letra D e nem muito menos letra E. Então, aqui, realmente, nosso gabarito vai ser o quê? Letra A de amor. Turma, ficou entendido? É uma questão que é difícil, não, mas tem um distrator que pode te atrapalhar, tá bom? Beleza? Olha só. Tranquilo? Maravilha. Eita, que essa daqui ela deu confusão. Essa questãozinha aqui deu confusão, pessoal. Eu lembro que eu entrei em sala de aula essa semana. Eduardo, já olha aqui essa questão, porque eu não concordo com ela de jeito nenhum. Valha, meu Deus. Bora lá. E Paulo, deixa eu ver bem aqui se a 14 vocês colocaram nesse hall. Porque se não colocaram, eu faço ela depois. Não, não tá aqui. Mas daqui a pouquinho a gente faz, tá bom? Então, olha só. A obra A Subida do Foguete ressalta características da pop art, demonstrando a. Eita, Eduardo, ele está dizendo aqui que são características dessa pop art. Quais são as características exatamente dessa pop art? Edu, vamos fazer bem que uma pesquisa. Olha só, pop art. A grande dificuldade dessa questão foi justamente em relação a essas características. Deixa eu ver aqui. Olha só, quando a gente fala aqui em pop art, o que vem na nossa mente? Olha só, pop art é um movimento artístico que caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida, o American Way of Life, ou seja, uma arte popular, década de 50. Características, Eduardo, em si, do pop art seria o quê? Olha só as características presentes. Aproximação da arte com a vida cotidiana, utilização de cores intensas, vibrantes, reprodução de peças publicitárias, inspiração em quê? Na cultura de massas, uso da serigrafia, imitação da estética industrial, reprodução de uma série do mesmo tema, uso da imagem de celebridades, inspiração no universo de quadrinhos. Então, tudo isso daqui está ligado ao quê? A pop art, tá bom? Olha só alguns exemplos aqui. Beleza? Isso daqui é pop art, tá bom?
isso daqui é pop art, isso daqui é pop art. Então, tudo isso é pop art, beleza? Então, Eduardo, nesse caso especificamente, o que que a questão pedia para a gente? Vamos voltar aqui. Agora o computador resolveu travar, mas vai dar certo. Bora, computador. Pronto. Olha só. Leitura bem atenta do nosso texto. Olha só o que que fala o texto. O texto fala o seguinte: texto 1 é uma exemplificação. Você não vai perder muito tempo aqui, não. Vou só colocar aqui. O texto 1 seria um exemplo. Você olha e já parte para o texto 2. Na década de 60, os artistas defendem uma arte popular, justamente, acabamos de ver, que se comunique diretamente com o público por meio de signos e símbolos retirados do imaginário que cerca a cultura o quê? Uma cultura de massas e a vida cotidiana. Beleza. A defesa do popular traduz uma atitude artística contrária ao hermetismo da arte moderna. Ei, ei, turma, o que que é uma arte hermética? O que que é uma arte hermética, pessoal? Quando fala em hermetismo, o que que vem à mente de vocês? O que que seria algo hermético? Ah, Eduardo. E aí, deixa eu ver o que que vocês falam aqui. Uma arte hermética. Eduardo, uma arte hermética é uma arte difícil de ser entendida. Ei, lembra da linguagem lá do coisa do simbolismo, João? Simbolismo. Eduardo, lá no simbolismo, a linguagem ela é hermética, ela é fechada, é difícil de que você compreender. É uma arte elíptica. Se você não está ali em contato direto com o autor, você não vai conseguir o que falar aquela porcaria, não. Eduardo, eu li isso daqui 1000 vezes, ele está falando. Pronto, é isso daqui que nós temos. A arte moderna, ela é muitas vezes uma arte o quê? Conceitual, tá bom? Uma arte conceitual. É um urinol, e lá esse urinol, o título dela é A Fonte. Eduardo da Fonte. Eu não entendi porcaria alguma do que ele está querendo falar. É porque é uma arte hermética, tá bom? Mas aí, continuando. A defesa do popular traz uma atitude artística contrária ao hermetismo da arte moderna. Nesse sentido, a arte pop se coloca na cena que tem lugar em fins das décadas de 1950 como um dos movimentos que recusam a separação entre arte e vida. Então, falamos em pop art, é um movimento que você tem justamente uma intrínseca relação com o quê? Com a vida real, com a vida real. E essa relação intrínseca, pessoal, com a vida real, ela é basicamente o quê? Ela basicamente é retirado de elementos do cotidiano. Beleza? Tranquilo? Então, simbora. Olha só. Letra A. Ele está falando que existe uma preferência do conteúdo em vez da forma. Opa, Eduardo, eu prefiro 1000 vezes ter conteúdo. Na pop art, existe essa briga? Existe essa briga, pessoal, entre forma e conteúdo? Não, Edu, não existe essa briga. Então aqui tá fora. Não é uma característica de você ficar brigando entre conteúdo e forma. Letra B. Ah, Edu, qual é mesmo a competência e habilidade dessa questão? Opa, nós temos aqui uma questão, evidentemente, de arte, que é C4. E nesse caso, especificamente, Edu, em arte, nós temos quais possibilidades? Habilidade 12, 13 e 14. Essa daqui, pessoal, ele está relacionando a função da arte, tá bom? Por isso é aqui uma questão de C4H12. Letra B. Letra B fala que, nesse caso, a subida do foguete, ele ressalta o quê? A interdependência entre os assuntos rotineiros. Turma, o que ele está falando aqui em relação a essa interdependência de assuntos rotineiros? Quando ele fala que existe essa interdependência entre esses assuntos rotineiros, seria o quê? Seria justamente você ter uma relação, esses assuntos do dia a dia, eles têm o quê? Eles têm uma íntima relação um com o outro.
Edu, isso daqui seria uma característica da pop art? Seria. Mas você percebe que nesse texto tem essa interdependência de assuntos rotineiros? Opa, Eduardo. Então, por mais que seja uma característica da pop art, você não encontra isso dentro dessa letra B, tá bom? Por isso que não pode ser ela. Só por isso, Edu, só por isso. Letra C de casa. Apropriação estética de outras manifestações. Eduardo, quando ele fala sobre essa apropriação estética de outras manifestações, o que que ele está querendo falar sobre isso? Turma, na hora que você olha, e Maria Fernanda, Perpétua, quando vocês olham para esse texto, você lembra de outro gênero textual? Vem outro gênero textual na sua mente? Eduardo, isso daí parece muito com o gênero textual narrativo que a gente estuda, né? Que são as chamadas HQs. Turma, isso daqui parece com uma HQ? Parece, Edu. Parece muito aquele desenho de HQ. Então, essa apropriação estética dos quadrinhos, exatamente. Essa apropriação estética, ela existe? Existe. Vou deixar um pontinho aqui. Eduardo, crítica a modelos obsoletos? Não, Pop Art não está muito preocupado com essa crítica, não. Letra E, transitoriedade do processo de criação. A transição de uma forma de você criar a obra de arte, não. Essa forma de criar arte já existe aqui das HQs. Só foi feito o quê? Um processo de apropriação. Então, sem maiores problemas, a gente vê que realmente o nosso gabarito é o quê? Nosso gabarito vai ser a letra C de casa. Uma questãozinha boa, que é C4H12. Ei, deixa eu falar para vocês, tomem cuidado com a arte. Arte cada vez mais. Edu, quantas questões de arte? Em geral, vem 3 questõezinhas para vocês. Mas cada vez mais a questão de arte vem um pouquinho mais pegada, mais puxada. Então, tem que estudar, pessoal. Não ignorem, tá bom? São 3 questõezinhas bem válidas para vocês. Bora aqui para a próxima. A próxima questão. Opa, a próxima questão que vocês pediram é a questão de número 20. Questão muito boa, inclusive. Olha só. Vem aqui comigo. Olha só aqui. Vamos iniciar, como sempre, pelo comando. Olha, o texto eu já sei que é um texto de quem? Da Conceição Evaristo. Esse texto da Conceição Evaristo, Eduardo, muito provavelmente é o quê? Muito provavelmente é uma narrativa, né? Comando. A postura narrativa e a descrição da cena envolvendo uma personagem em situação de rua assume um efeito expressivo decorrente da. Eduardo, que história. Não entendi. O que ele está querendo nessa questão? Vamos lá. Ele está me dizendo que eu estou diante de quê? De uma narrativa. Só que nessa narrativa tem descrição. Eduardo, bugou minha mente. Ou é narrativo ou é descrição. Não, criatura, o que que acontece? O que que é um gênero narrativo? O que que é um gênero narrativo? O que que vocês entendem como gênero narrativo? Edu, um gênero narrativo é aquele gênero textual que primordialmente a maioria, a maioria da interação é o quê? A maioria da interação é em narração. Mas tu pode ter descrição, Eduardo? Sim. Então, Edu, me fala bem que uma coisa. Quando é que eu vou ter um cenário que é narrativo e quando é que eu vou ter um cenário que é descritivo? Turma, falou em narração, falou em narrativa, pressupõe o quê? Mudança de postura das personagens. Beleza? Falou em descrição, palavra-chave. Formar um retrato verbal. No final da leitura, tu vai ter uma imagem daquela cena. Então, a descrição da cena envolvendo uma personagem em situação de rua assume um efeito expressivo. Eduardo, o que é um efeito expressivo? Tem um simbolismo na linguagem.
E esse efeito expressivo, ele é decorrente de quê? Opa, basicamente ele quer saber qual a situação narrada que torna esse texto expressivo. Qual vivência do dia a dia torna esse texto expressivo? Eu não preciso ir muito longe para dizer para vocês que isso daqui é uma questão de C5, né? Eduardo, por que mesmo C5? Porque é uma questão de literatura. Mas ele quer o quê? Ele quer algum valor humano e social presente no dia a dia da gente, presente na literatura, escrito na literatura. Então, turma, é uma questão de C5H17. Vou deixar aqui registrado para vocês. Então, vamos lá. Vamos à leitura segura do texto. Vem de onde, Eduardo? Ah, de Olhos d'Água. Pronto. É um texto que a gente está acostumado. Duzu lambeu os dedos gordurosos de comida, aproveitando os últimos bagos de arroz que tinham ficado presos debaixo das suas unhas sujas. Meu Deus, Eduardo, tá descrevendo uma cena, correto? Um homem passou e olhou para a mendiga com expressão de asco. Eca, meu Deus do céu. Ela lhe devolveu um olhar de zombaria. O homem apressou o passo, temendo que ela se levantasse e visse lhe atrapalhar o caminho. Turma, aqui nós temos um conflito, correto? Nós temos um conflito narrativo, um conflito humano. Duzu olhou no fundo da lata, encontrando apenas o espaço vazio. Insistiu ainda, diversas vezes levou a mão lá dentro e retornou com um imaginário alimento que jogava prazerosamente à sua boca. Sentiu um início de cãibra nas pernas, ergueu-se pela metade, acocorando-se de novo. Opa! Percebe que aí na mente de você está sendo criada a cena, à medida que a gente lê, você está percebendo o que está acontecendo? Você consegue ver que isso daí é uma cena até mesmo cotidiana, infelizmente, na nossa sociedade? Estava mesmo ficando velha, pensou. Levantou devagar, olhou para trás, viu os companheiros seus estirados depois do almoço, contemplando o meio-dia. Ensaiou e mudou os passos, combaleante e insegura, feito criança que começa a andar. Sorriu da lerdeza e da cãibra que insistiam. É, é. A perna estava querendo falhar. Ela é que não ia ficar ali sentada. Se as pernas não andam, é preciso ter asas para voar. Olha só, turma, eu tenho uma cena totalmente banal. Eu diria até mesmo pitoresca, né? Eduardo, que cena é essa? Uma cena conflituosa. Só que no final dessa cena, Maria Fernanda, no final dessa cena, Vicente, olha aqui, Maria Laura, nós temos o quê? Essa linguagem ela se torna simbólica, ela se torna expressiva. Por qual motivo, Eduardo? Olha esse final. Meu amigo, se as minhas pernas elas não andam mais, eu tenho que ter asas para voar. Isso daqui é simbólico, né? É simbólico. Mas vamos lá, esse simbolismo de vida, essa linguagem simbólica, ela se deu por qual motivo? Qual é a situação de vida dela? Letra A, dificuldade de abordar as raízes sociais em relação às questões de moradia. E a Conceição Evaristo, em algum momento, ela teve dificuldade em abordar uma questão difícil como essa. A Conceição Evaristo teve dificuldade? Meu amigo, a Conceição Evaristo teve maestria para abordar uma situação como essa de maneira expressiva. Letra B. Isso daí foi decorrente, Eduardo, da situação de vulnerabilidade por meio da idealização da realidade. Eita, Eduardo, aí essa questão me pegou por conta dessa idealização. E turma, o que é idealização? Idealização é você o quê? Transformar o mundo como o mundo ideal, lá de Platão. O mundo nas ideias, beleza? Nesse caso, é quando ela fala, meu amigo, se as pernas não andam, cara, tá literal isso daí, não é? É preciso ter asas para voar.
Isso daí, de certa maneira, existe uma idealização. Perceba, idealizar, pessoal, muito cuidado. Idealizar não é apenas aquela coisa bonita, entendeu? Ah, aquela cena bonita, maravilhosa. Não, idealizar vai muito além disso. É você trabalhar no plano das ideias, tá bom? Beleza? Então, uma pessoa que estava tendo de fato câimbra na perna e ela vem e fala: é preciso ter asas para voar, faz sentido, não faz? Esse enfrentamento ser justamente o que torna o texto expressivo. Vou deixar um pontinho aqui. Letra C. Expectativa do enfrentamento da violência em razão da hostilidade ao diferente. Vamos lá. A parte simbólica tá nessa parte que existe um conflito. O simbolismo do texto tá no momento que ela meio que briga com essa pessoa que tá passando. Não, não é nesse momento, Eduardo. Aí é até uma cena mais banal. Então perceba, ele quer o recurso o quê? Expressivo. Então vou até marcar aqui para vocês, ó, para não ficar dúvida, porque isso daqui, ó, nós temos no texto, mas não responde ao comando. Letra C, por conta da condição de saúde precária das pessoas marginalizadas, também não, isso daqui não traz um simbolismo. O simbolismo é quando, numa cena difícil, ela coloca a possibilidade de modificar a sua estrutura. E a letra E, simplicidade da visão de mundo dos que perderam as esperanças. Ei, se ela está falando que tem asas para voar, é justamente o contrário, né, do que a gente encontra. Então, de fato, turma, essa questão aqui, realmente, o gabarito dela vai ser letra B. É do questão o quê? Questão de média difícil, correto? Geralmente, essa questão de literatura, ela vem de uma maneira mais pegada. E do C5H17, o que é preciso para responder bem uma questão de C5H17? É a habilidade, turma, de ler texto literário, beleza? Tem algumas boas questões ainda, deixa eu acelerar aqui. Podemos? Vamos aqui para a próxima questão. É a questão de número 22. Vou acelerar. Considerando a função dos anúncios de jornal, o poema apresentado. Opa! Então, nós temos um poema e nós temos o quê? Um anúncio de jornal. Apresentado, apropria-se do gênero com o objetivo de. Ei, turma, quando eu misturo, ele está perguntando por que eu vou misturar um anúncio de jornal com o quê? Com um poema. Ei, nós fizemos uma questão semelhante hoje, não é? Então, nesse caso, se eu estou falando de intergenericidade, é competência 1, turma. Ei, nós não fizemos uma questão igualzinha agora há pouco. Aqui a habilidade vai ser qual? Qual vai ser a habilidade? Não é você reconhecer uma posição crítica ao uso dos gêneros textuais? Pois pronto, aqui é uma questão de C1H4. Fizemos uma bem semelhante agora há pouco. Então, vou deixar aqui anotado para vocês. Estudo sobre gêneros textuais. Vendo imóvel em ótima localização, te vi passando pela primeira vez e à primeira vista fiquei assim, sem reação vendo imóvel. Opa, é um poema, Eduardo. Ao princípio, tu pensa que a estrutura é uma estrutura de quê? De um anúncio de jornal. Mas ele faz o quê com essa estrutura de jornal? Eduardo, o que significa subverter? Ei, nós não falamos agorinha. O que é subverter mesmo? O que é subverter? Eduardo, subverter é ir contra o posicionamento original de algo. Ele subverte o gênero. Anúncio de jornal subverte, Eduardo. O contexto comercial a corromper o objetivismo do discurso. Poema é simbólico, é subjetivo, é nada o quê? Não tem esse objetivismo. Então aqui, letra A faz todo sentido do mundo, vai ser de fato nosso gabarito, tá bom? Edu, dá uma olhadinha rapidinho nas outras alternativas. Para modernizar o discurso lírico? Não, o objetivo dele não foi deixar o discurso lírico colocar para fora o sentimento de maneira moderninha, tornando mais acessível ao público geral. É uma questão de acessibilidade? Não, não foi uma questão de acessibilidade. Letra C, remodelar a linguagem publicitária? Ele quer remodelar a linguagem publicitária? Não. Ele se utiliza da estrutura publicitária, mas aí é poema, é linguagem poética. Letra D, utilizar elementos poéticos para atrair consumidores à compra? É para atrair a compra? Não, não é.
Letra E, priorizar a clareza comunicativa. Esse é um poema, é subjetivo, não está preocupado com clareza comunicativa. Beleza, turma? Gabarito, letra A de amor. Olha só, essa próxima questão. Eu percebo muitas vezes que vocês têm dificuldades em textos muito grandes, não pela dificuldade da questão em si, mas por se perder no momento da leitura. O texto ressalta como, na evolução da tecnologia, a linguagem é um fator que, opa, turma, é uma questão que fala a respeito de quê? De tecnologia. Então já sei que é C9. E você vai perceber que ele está pedindo para você identificar um fator relacionado à tecnologia. C9H29. Vamos aqui. A sociedade da informação tem embasado continuamente a produção imaterial, no sentido de contribuir para o acesso à informação, enfatizando a necessidade de uma linguagem que caminhe na mesma velocidade. Então, ele está falando o quê? Que a sociedade tem feito uma produção para contribuir o acesso da informação que tenha a mesma velocidade, correto? Da quantidade de informações que a gente tem. Essa linguagem se beneficia especialmente das relações existentes com a característica de não rivalidade, viabilizadas pelas formas de produção da sociedade advindas da cooperação e do desenvolvimento da informação. Com efeito, é através desse compartilhamento e dessa cooperação que também se desenvolve o conhecimento da sociedade de informação. A partir de quê? De uma reciprocidade, com arranjos frutíferos que irão perpetuar desde o aprendizado até o avanço e a inovação da tecnologia. Aliás, abre aspas, o homem é um animal tecnológico e a mudança tecnológica é o fator fundamental na evolução humana. E com isso, evidencia-se uma relação direta entre linguagem e a evolução do conhecimento. Isso porque é através das trocas com o outro por meio da linguagem que existe uma repercussão a partir da subjetividade, enquanto forças de deslocamento derivadas da estruturação cognitiva no espaço simbólico entre o interagir e o construir. Eduardo, que texto enrolado. Eu me perdi nessa questão, porque esse texto é todo enrolado, não consegui entender nada. Porque é um periódico, né, da UFMG. Então é um texto mais de caráter científico, um caráter bem dissertativo, correto? Mas o que. Tranquilo, Maria, tranquilo, vou deixar. Vou deixar gravado, tá bom? Olha só. Então, nesse caso, nós temos o quê? Letra A, permite mudanças em prol do crescimento individual. Crescimento individual, pessoal. Ah, Edu, o texto não trabalha com esse crescimento individual. Conduz à cooperação entre concorrentes em áreas técnicas. Então, ele está falando que existe essa cooperação entre os concorrentes em áreas especificamente técnicas a que ele restringe, correto? Letra C, desloca o centro de discussão para o desenvolvimento. Opa, é o centro da discussão, não o objetivo não é esse. Traduz o conhecimento para o seu uso social. Não é uma questão de tradução, tá bom? É como fala na letra E, seria justamente viabiliza a experiência que leva a esse tal desse progresso, tá bom? O chatinho, pessoal, dessa questão, basicamente, é a relação dela com esse texto. O texto, de fato, por ser um texto mais de caráter científico, ele fica um pouquinho chato de você ler, mas nenhum segredo muito grande. Gabarito letra é de Eduardo. Olha só, próxima questão que vocês marcaram é a questão de número 29. Também é uma boa questão. Olha só, no trecho do romance, opa, o relato dos comportamentos da personagem revela um narrador que assume um posicionamento o quê? Amistoso, repreensivo, conivente, crítico ou contraditório. Aqui eu não preciso explicar muito que é uma questão de literatura, o texto é literário, é um romance, correto? E esse romance, Eduardo, ele vai estar ligado a um seu tempo histórico. Quando você lê o texto, você vai perceber isso. Então nós temos aqui uma questãozinha de C5H
15, tá bom? Eduardo, o avesso da pele, J. Tenório. Vamos ver bem aqui. O avesso da pele, J. Tenório. Olha só o probleminha do Enem. Cadê? Você conhece esse autor? Você estudou esse autor na literatura? É dua, não estudei, claro. É um autor o quê? Pós-moderno. Não é nem você tem que estar preparado para todo o tipo de experiência, inclusive encontrar um autor que você não conhece. Você vai chegar no Enem, você tem que saber o quê? Ler texto literário. É esse o teu papel. Epa, tomar até uma aguinha aqui para poder ir junto com vocês. Bora lá. Quando minha mãe te viu pela primeira vez, ela achou que você fosse um rapaz tímido, magro e sem graça. Na verdade, você era um rapaz tímido, magro e sem graça. Você não falava muito, não chamava atenção. E, Eduardo, nesse romance, qual a característica que a gente pode perceber? Olha, todas as vezes, turma, que você estiver diante de um texto narrativo, pergunta qual o foco narrativo? Ah, Eduardo, o foco narrativo aqui é um narrador, que esse narrador ele está contando uma história em primeira pessoa e ele conversa com alguém, conhece você. Ser inteligente, mas poucos sabiam disso. Entretanto, quando você começou a namorar a Suelen, uma moça loira de classe média, vindo de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, minha mãe passou a te notar. Não só ela, mas muita gente. Ninguém entendia muito como aquele namoro aconteceu. Rapaz, o pessoal começou a o quê? A julgar. Como é que esse menino tá com aquela menina tão bonita, rapaz? Olha só. Em pouco tempo, em pouco tempo, você e a Suelen passaram a ser assunto dos corredores daquela pequena faculdade particular em Porto Alegre. O centro das atenções. E por um único e simples motivo, você era negra e ela era branca. Opa, rapaz. Então aqui ele tá fazendo o quê? Ele tá escancarando uma problemática social muito grande. Não que os outros casais iguais a vocês, em meados da década de 1990, já não existissem, mas ainda assim vocês chamavam a atenção. Alguns comentários racistas, então ele está expondo aqui uma sociedade o quê? Racista. Nunca chegaram diretamente a você, mas eles aconteciam a sua revelia. Quando você dava as costas pra gente, olha, rapaz, ele tá com a loirona. Isso daqui, pessoal. Então, o posicionamento do narrador. Olha só, o relato do comportamento das personagens revela um narrador que assume uma postura. Eduardo, essa postura que ele assumiu foi uma postura de quê? A gente responde essa questão só pelos termos técnicos. É amistoso, é repreensivo, é conivente, é crítico ou contraditório? Eduardo, amistoso. O que seria um comportamento amistoso? Comportamento amistoso é aquele que não quer problema para a vida dele. Se ele não é amistoso, ele não pode ser conivente. Conivente é aquele que está justamente de acordo com o que acontece. Letra B, repreensivo ao repudiar a discriminação por meio de ações práticas na narrativa. Tivemos ações práticas? Não tivemos, então aqui está fora. Contraditório. Ao confrontar as ideias de... Ele é contraditório? Não, ele não é contraditório. Ele não entrou em contradição em momento algum, mas ele é crítico. Ele é crítico porque, Eduardo, olha o detalhamento, ao analisar o racismo velado existente na sociedade. Por que que é uma questão de ser CH15, Eduardo? Você vai perceber que ele quer um posicionamento do narrador em relação à sociedade dos anos de 1990 no Brasil. É você relacionar o texto literário ao seu momento de produção. Beleza, turma? Exatamente, Melissa. É um comportamento crítico.
Deixa eu olhar. O Vitor mandou bem aqui um questionamento. Eduardo, naquela questão anterior, eu pensava que o efeito expressivo estava relacionado aos sentimentos, mas você comentou que era o simbolismo do texto literário. Como eu faço essa distinção se ele está perguntando sobre o sentimento presente no texto ou sobre o simbolismo? E, Vitor, geralmente, quando tem essa palavrinha expressividade, expressividade está ligado ao simbolismo do texto, tá bom? Expressividade é linguagem simbólica. Quando for sentimento, a palavra-chave é lirismo, beleza? Lirismo e expressividade. Expressividade é linguagem simbólica, lirismo é o sentimento. Olha só. Próxima questão, pessoal, questão de número 30. Essa questão de número 30 que vocês pediram, ela fala basicamente o seguinte: produzida nos moldes do realismo do século XIX, beleza. Então temos uma obra do realismo. A pintura de Almeida Júnior distingue-se por. Opa, ele quer basicamente, mais uma vez, pessoal, a função da arte. Já vimos isso hoje, né? Função da arte aqui, questãozinha de C4H12. Olha só. E por que que ela se distingue das outras? Olha só. Saudade. Olha aqui a obra Saudade. Faz parte de um grupo de telas preciosas. É talvez o quadro de mais sentida expressão que possuímos. Opa, pessoal. O realismo, ele está preocupado com a expressão? Talvez não, Eduardo. Aí já é o quê? Já é um pouquinho a mais. Uma mulher do povo, moça ainda, morena, vestida de luto modesto, contempla a luz de uma janela. É... Ah, por nada, Vitor. A luz de uma janela. Cadê? Até me perdi. Fui ler o chat. O retrato do marido morto. A luz dá-lhe de chapa no rosto, onde se lê a dor muda de uma viuvez precoce. Brotam lágrimas dos olhos, lágrimas da amante inconsolável. É dor e saudade, quanta verdade naquilo, quanto sentimento. Que poema inteira de mágoas resignadas naquela expressão. Então, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Vamos pensar bem aqui. Ele está perguntando por que que esse texto ele está se distinguindo de outras obras de quem? Do realismo. Eduardo, essa obra ela foi produzida no contexto do realismo. Mas por que, Eduardo do céu, que ela vai além do realismo? Por que que é... Vamos lá, vem aqui comigo. Ei, qual é o movimento artístico que vem antes do realismo? Coloca bem no chat, por gentileza. Antes do realismo, lá quando você está estudando, por exemplo, escolas literárias, você aprende isso. Lógico, aqui é uma questão de arte. Isso, obrigado, Perpétua. Romantismo. Turma, em geral, o realismo, ele vai contra o movimento romantismo. Movimento romantismo, Eduardo, hiperbólico, hiperbólico por quê, Edu? Porque ele vai expressar os sentimentos no seu máximo patamar. Eduardo, então, a linguagem realista é uma linguagem o quê? Sóbria. É uma linguagem sóbria, em geral, crítica. Só que o que que tem de diferente dessa obra aqui? Essa obra aqui, Edu, é uma obra realista? É, mas na crítica do José Bento Monteiro Lobato, ele fala o quê? Meu amigo, essa obra, a gente consegue o quê? A gente consegue ver o sentimento. Eduardo, mas sentimento não é do romantismo, não. Principalmente. Então aqui é uma obra diferentona, por quê, pessoal? Porque nós temos sentimento envolvido. Letra A, representar a solidão das mulheres da época. Na realidade, aqui é uma temática específica que vivencia o luto. Letra B, caracterizar o luto por meio da sobriedade do cenário. Edu, a sobriedade do cenário é uma característica do realismo? É. Mas ele está perguntando o que é diferente. O que tem de singular?
O que que distingue? É esse cenário sóbrio? Não, Eduardo. Esse cenário sóbrio, ele é característico do quê? Ele é característico da obra realista. Utilizar a luz perpendicular para guiar o espectador? Não. A luz está vindo meio que daqui, correto? Olha. Letra D. Retratar a figura feminina com um olhar crítico. Não está fazendo crítica em relação a ela. Mas o que? Eu tenho a valorização do sentimento de uma mulher comum. Isso é típico do realismo? Não. Isso não é típico do realismo, tá bom? Então, nosso gabarito letra é sem maiores problemas. Questãozinha boa, né? Essa questão você tinha que entender, ela tinha que entender a respeito de outras escolas, de outros movimentos artísticos. Tá bom? Beleza? Entendido? Olha só. The next. Essa daqui, pessoal, ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela também é de gêneros textuais. Olha, a importância de estudar gêneros textuais. O simulado do SAIS aí, que é um dos simulados mais parecidos com a prova do Enem. Olha a quantidade de questões que eles trazem sobre gêneros textuais. Olha só. Ei, no texto, o autor reflete sobre uma característica do gênero tira, destacando o quê? E vamos lá, olha só. Tira é o quê? É um gênero textual, não é, Eduardo? Gênero textual, exatamente. Edu, o que que é mesmo um gênero textual? Tu tá falando aí várias vezes, eu tô meio confuso. Vamos lá, turma. Eu tenho uma coisa chamada discurso. Edu, o que que é o discurso? O discurso é a ideia que você quer passar. Só que essa ideia tá dentro da sua mente. Você tem que colocar essa ideia para fora. Eduardo, mas para colocar essa ideia para fora, eu materializo. O que, que é a materialização da minha ideia? É o texto, pessoal. Só que antes de escrever o meu texto, eu passo justamente pelo gênero. Como assim, Edu? O que, que é o meu gênero, então? O teu gênero é basicamente a arquitetura, é o encadeamento lógico-discursivo antes mesmo de tu escrever um texto. Então, Melissa, quando tu pensa em texto dissertativo argumentativo, tu tem o quê? Ah, Eduardo, eu vou fazer o meu texto dissertativo argumentativo. Antes mesmo de escrever, eu já sei que eu vou ter uma introdução. Nessa introdução eu vou colocar uma tese. Eu vou ter o desenvolvimento 1, que eu vou utilizar um argumento, por exemplo, de autoridade. No desenvolvimento 2, eu vou utilizar um argumento, por exemplo, com dados escolhidos na realidade. E uma conclusão, que eu vou fazer um arremate do texto, mas além desse arremate, eu também vou colocar uma solução para o problema inicial. Opa, tu escreveu o texto? Não. Mas antes mesmo de escrever o texto, tu já sabe o quê? Rapaz, tu já sabe a estrutura composicional desse texto. E isso é gênero textual. Então, Eduardo, nesse caso especificamente, o que é uma tira? Ei, a tira é um gênero narrativo. E esse gênero narrativo, Eduardo Tirinha, ele é caracterizado pelo quê? Ele é caracterizado por ser um texto o quê? Por ser um texto curto, verbal e não verbal, com 3 ou no máximo 4 quadrinhos. Então, nesse caso, pessoal, como ele está me perguntando uma característica do gênero tirinha, ei, Eduardo, qual a competência e habilidade de gêneros textuais? Competência 1. Ele está me perguntando uma característica, correto? Se é uma característica, é habilidade 1, pessoal. C1H1. Na C1H1, Melissa, ele vai te perguntar qual o gênero textual, ou ele vai te perguntar o que caracteriza aquele gênero textual. Aí ele fala assim: para ser chamada de tira, quantos quadros ela precisa ter? No mínimo 3. Opa! Qual a característica? Qual a característica apresentada aqui dentro desse texto? Opa, ele tem que ter no mínimo 3 quadrinhos. Isso daqui é o que, pessoal? Isso daqui é uma convenção. Gabarito, pessoal. Gabarito, letra, letra, letra. B de bola. Convenção de um dos aspectos não verbais. É uma característica do gênero? Com toda certeza. Letra A, capacidade de concisão dos autores? Tem isso, não tem? Numa tira, mas não é o que é retratado. Necessidade da existência do humor? Não, não fala em humor. Restrição do espaço disponível? É uma restrição? Não, não está restringindo aí. Ausência de conteúdos relevantes? Opa, ausência de conteúdo relevante? Não.
Então, realmente, nosso gabarito, letra B de bola, tá bom? A última que vocês selecionaram lá foi essa daqui. Essa daqui que envolve doação de sangue. Olha só, aí explico sim, Luísa, com certeza. Olha só. Quando ele fala, olha, ei, quantos quadros precisa ter para ser considerado uma tirinha? Ei, vamos lá, por exemplo. Quantos animais precisa ter um zoológico? Eu lembro que um dia eu estava conversando com um amigo meu e ele é advogado. Tava uma roda de amigos. E advogado tem uma. Por trabalhar, né, na área, tem uma capacidade argumentativa muito boa. Eu não sei por que a gente fica conversando nos assuntos mais aleatórios, a gente estava falando sobre zoológico. Aí surgiu essa pergunta: rapaz, quantos animais são necessários para você diferenciar, sei lá, de um zoológico de um zoobotânico? Aí o infeliz falou na maior convicção do mundo, uma convicção tão grande. Não. A diferença entre zoológico e zoobotânico é porque no zoobotânico você tem que ter uma girafa, um elefante e uma zebra. Aí eu olhei para aquilo e eu, caramba, eu não sabia disso. Que informação interessante. Turma, se eu falo que para ser um zoobotânico eu tenho que ter esses 3 animais, isso daqui é o quê? É uma convenção. Eduardo, isso daqui é uma convenção, né? Existe uma regra prática para. Não, as pessoas chegaram e falaram isso. Aí o infeliz começou a sorrir da nossa cara. Aí eu, rapaz, o que que tá sorrindo a esse? Não, vocês estão acreditando nisso? Eu tô. Ele falou com tanta convicção que eu acreditei que a diferença entre um zoológico e um zoobotânico é aquilo mesmo. Mas vamos lá. Luísa, por que que aqui é uma convenção? Existe, por exemplo, uma regra que delimita, não, tem que ser isso. Não, foi uma convenção, ou seja, é meio que todo mundo utiliza isso. Todas as vezes que os autores vão fazer, colocam entre 3 e 4 quadrinhos. Isso daí é uma convenção social, tá bom? É apenas algo convencionado. É diferente, por exemplo, de você chegar e falar: olha, é o seguinte, a glicólise ela acontece nas cristas mitocondriais. Eita, Eduardo, se tu chegar com essa informação é falsa. Por quê? Mesmo que tu queira convencionar isso não é. A glicólise ela acontece onde? É no citoplasma, né? Se eu não me engano, é no citoplasma. Faz anos que eu estudei bioquímica, pessoal. Me ajudem. Então, isso já não pode entrar em convenção. Isso já é uma informação que sólida, beleza? Tranquilo, Luísa. Olha só, próxima questão. A próxima questão fala o seguinte: os dois textos abordam a temática da doação de sangue. E em relação ao texto 1, o texto 2. Opa, Edu, então nesse caso, eu tô o quê? Eu tenho dois textos que o tema é o quê? É igual a doação de sangue. Nesse caso, eu especificamente, ele quer uma relação de proximidade ou uma relação de distinção entre esses dois textos. Edu, em geral, essas questões que pedem para você comparar dois textos são questões de quê? Ei, anota aí para tu nunca mais esquecer na tua vida. São questões de C7H22, que é para você relacionar, para você comparar os dois textos. Como é que eu resolvo esse tipo de questão, Eduardo? Olha para o texto 1, como é que ele trabalha a temática no texto 1. Olha para o texto 2, como ele trabalha essa temática no texto 2. Campanha do texto 1, pessoal. Qual é esse gênero textual? Qual é esse gênero textual? É um anúncio publicitário. Um anúncio publicitário de cunho o quê? Institucional. Palavra-chave para anúncio publicitário de cunho institucional. Conscientizar. Eduardo, esse texto 2, ele é um texto o quê? Ele é um texto informativo. Tirado de onde, Eduardo? Lá da BVSMS, a Biblioteca, né, de Saúde. Até mostrar aqui para vocês. PV. Olha o que que é.
Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, tá bom? Então, nós temos os dois gêneros textuais diferentes aqui. Texto 1. O que nos une é a solidariedade. Campanha de doação de sangue. Então, eu tenho que conscientizar, eu quero que o meu público, que o meu leitor, mude de postura e vá lá doar sangue. Texto 2. Doar é um ato de solidariedade. Cada doação pode salvar de uma até 4 vidas. E é este pensamento que Adalto Carvalho leva a cada vez que pratica o ato. Doador frequente há 15 anos, o motorista conta que se orgulha de poder ajudar. Abre aspas. Então ele coloca uma exemplificação, uma pessoa que faz essa solidariedade. Sei que já salvei muitas vidas com isso e quero salvar muitas vezes mais. Chego a doar até 4 vezes por ano. Falo muito para os mais jovens da importância de doar sangue. É muito bom a pessoa fazer isso. Conta. Os anos de doação renderam a Adalto muitas histórias emocionantes. Ele pôde presenciar a gratidão de uma família após ajudar a salvar a vida de uma criança. Abre aspas. Eu estava trabalhando e me ligaram pedindo que eu doasse, pois tinha uma criança que necessitava. Eu estava completando 3 meses e 2 dias que tinha doado pela primeira vez. A família me agradeceu muito, queriam até me pagar, mas a doação é o quê? É um ato voluntário. E eu tinha muito orgulho de fazer isso, relembra. Até deixar aqui, pessoal, para vocês esse aviso não, esse detalhe importante, é a importância que é você doar sangue. Sangue, ele é um elemento valioso nas nossas vidas. E, cara, ter que fazer uma transfusão sanguínea, você pode ter certeza. Os médicos, eles vão segurar o máximo possível para que você não precise fazer uma transfusão sanguínea, que realmente é um procedimento que tem as suas complicações. Então, se a pessoa está ali precisando de sangue, é porque ela realmente está muito necessitada. E é um elemento que não tem dinheiro no mundo que compre. É realmente fruto da nossa solidariedade. Então, por isso, a importância da gente ter essa consciência de ir lá, de fazer a sua doação. O caso aqui, por exemplo, do Adalto, que há 15 anos ele é doador. E nós temos aqui, diante de nós. Então, eu sou doador de sangue, de vez em quando o Hemocentro aqui do estado do Piauí, eles me ligam, porque, se eu não me engano, meu tipo sanguíneo, eu nem sei qual é, eu acho que é o negativo, salvo engano. Eles sempre me ligam, então, assim, quem puder, faça essa doação de sangue, é um ato muito valioso. E ainda ganha um lanche no final. Não, brincadeira. Eduardo vai só pelo lanche. Claro que não, pessoal. Vamos lá. Olha só. A relação entre o texto 1 e o texto 2, em relação ao texto 1, o texto 2, pessoal, o que que o texto 2 fala? Edu, eu tô percebendo que o texto 2, ele conta a história do Adalto para gerar o quê? Para gerar uma inspiração nas pessoas. Então, o texto 2 ele conta uma história. O texto 1 que é um texto enfático, é um texto que publicitário, de conscientização. Bora lá. Em relação ao texto 1, texto 2, chama a atenção para a necessidade constante das campanhas. O texto 2 fala sobre campanha publicitária, pessoal. Não fala. Letra B. Exalta a figura do doador como responsável pelo que ocorre aos receptores. Opa, vamos lá. Essa daqui, ele meio que tá falando o seguinte nessa letra B. Ela pode gerar confusão. Ele tá falando na letra B que ele exalta a figura do doador, dizendo que ele é responsável direto pelo que ocorre com os receptores. É pelo que ocorre ou pelo ato de solidariedade? É pelo ato de solidariedade, turma. E não com o que ocorre aos receptores. Beleza? Letra C. Reforça que o momento de angústia familiar é o ideal para realizar as doações. Meu Deus, que alternativa mórbida, né? Ei, a família está angustiada, vamos pedir doações? Não. Letra D. Apela para o lado sentimental que foge à objetividade da ação. Opa, turma,
Foge da objetividade da ação? Não. Pelo contrário, vai reincentivar mais ainda, porque eu estou vendo o exemplo. Eu sou arrastado pelo exemplo. Letra E. Enfatiza a motivação solidária do ato de doar sangue ao próximo. Sim. Como é que ele dá ênfase? Ele dá ênfase por meio da exemplificação. Beleza? Então, nesse caso, turma, nosso gabarito letra E de Eduardo, tá bom? Então, essas foram as principais questões que vocês me apresentaram lá no formulário que eu coloquei para vocês no Forms de ontem, tá bom? Turma, valeu a pena? Valeu a pena esse tipo de resolução? Vocês querem mais resoluções como essas? Dá pra gente entender? Pronto, maravilha. Então, sempre que a gente tiver um simulado ou outro, eu posso fazer com vocês, tá bom? Porque o meu objetivo aqui é você olhar, analisar a questão e olhar assim: nossa, é dessa maneira que eu devo resolver. Eu quero que todos vocês saiam daqui desse nosso encontro de hoje com o seguinte questionamento no coração. Rapaz, não é que linguagens têm uma maneira objetiva mesmo de resolver? Lógico, vai existir subjetividade, turma. Mas quando existir subjetividade, vai ser subjetivo para todo mundo. Eu devo me apegar à subjetividade? Não. O Enem ele tem sua objetividade. Ei, Luísa, eu vou ver como é que eu vou disponibilizar, tá bom, essa gravação, porque eu não posso colocar ela, como aqui tem os direitos autorais do SAIS, eu não sei onde é que eu vou colocar ela, tá bom? Mas eu vou disponibilizar.